Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ore sempre para que a vontade de Deus se cumpra. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelo banho, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nesse mundo, sempre vai acontecer a vontade de Deus. Eu posso aceitar ou não aceitar. E quais são as consequências de eu não aceitar a vontade de Deus? É muito simples. Os meus sentimentos, eles não serão bons. Tudo de bom que a gente sente é pela presença de Deus através do Espírito Santo. Tudo de mal que a gente sente é pela ausência deles. Então, todas as vezes que eu não concordo com Deus, que eu fico pensando, questionando, duvidando ou não aceitando, o Espírito Santo ele simplesmente sai de perto de mim. E aí começa aquele conjunto de sentimentos negativos. E você pode de novo estar se pensando: isso daí é viagem da cabeça dele. Eu vou usar um exemplo para vocês que está na Bíblia. E o próprio Jesus vai descrever e relatar justamente isso. Só para vocês entenderem um pouco o que estava acontecendo, esses momentos antecederam um pouco antes de Judas entregá-lo. Então ele já sabia tudo o que ia acontecer e de alguma forma ele começou a pensar nessas coisas. E quando ele começou a pensar na dor, no sofrimento, na humilhação e tudo que ia desenrolar a partir daquele instante, ele começou a questionar de alguma forma a Deus. E nesse instante o que aconteceu? Deus ficou em silêncio. Se a gente ir lá em Mateus 26, versículo 38, a palavra do Senhor ela diz assim: Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Quando ele saiu para orar, para ver se tirava aquela angústia dele, aquela tristeza, e ele define como uma tristeza mortal, ele chamou Pedro e mais um discípulo para ir junto com ele, e ele falou: fiquem aqui orando, que eu vou um pouco mais à frente orar. Só que todas as vezes que ele voltava, os discípulos estavam dormindo, eles não estavam conseguindo ficar acordado. E Jesus ele fez 3 vezes esse ciclo de voltar, acordar eles e voltar, orar de novo. Mas olha que interessante, Jesus sentiu tristeza, e não foi uma tristeza qualquer, foi uma tristeza mortal. E olha como ele foi solucionar o problema da tristeza, com oração. Quantas vezes eu não falo que os nossos sentimentos indicam ou não a presença do que está conosco? E quando nós não nos sentimos bem, é preciso que nós oremos, que nós conversamos com Deus para explicar tudo aquilo que nós estamos sentindo, pensando, passando, questionando. Então, quando a vontade de Deus dentro de mim ela não é aceita, eu estou abrindo mão da graça. No fim vai sempre acontecer aquilo que Deus quer. Então, ou nós passamos por isso dando glória a Deus e sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e confiando nele, e não confiando que o certo seria acontecer as coisas do meu jeito e no meu tempo. Se eu confio em Deus, eu confio. Eu sempre gosto de fazer o exercício daqueles discípulos e de todo mundo olhando Jesus sendo crucificado. A gente tem que entender que Jesus era o cumprimento de uma profecia. Então, como assim o Salvador do povo de Israel estava sendo morto? Como assim? Ele ia morrer na mão desses caras ainda? Não é possível. Não, isso daí não está certo. E quando a gente olha a história inteira, teve paciência para esperar, mas quem viveu isso deve ter vivido de uma forma muito intensa. Tanto que quando alguns ouviram a história da ressurreição,
Eles não acreditavam. Ele falou, não, eu preciso pôr o dedo ali para ver se realmente é ele. Não, vocês estão mentindo. E é sempre assim. Quem acredita em Deus, ele acredita integralmente. Eu não preciso tirar uma vírgula das histórias que estão na Bíblia para mim saber que aquilo é verdade. Por quê? Porque eu não me baseio as histórias na minha capacidade ou na minha inteligência, mas eu baseio tudo aquilo no poder de Deus. E eu sei que o poder de Deus é infinito. Eu sei que todas as coisas que eu posso ver e a vida que eu tenho foi Ele quem fez. Então, como eu, que não sou nada, posso olhar o Criador e querer questionar se aquilo é possível ou não? Então, está um pouco além. Só que Jesus se sentiu triste. Se a gente continuar lendo, lá em Mateus 26, versículo 39, olha o que Jesus ele vai fazer. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus, na oração, ele admitiu, dizendo, olha, Senhor, que seja feita a tua vontade, não como eu quero. E olha o jeito que Jesus foi orar. Ele se prostrou. Prostrar é como se você ficasse de joelho e abaixasse o seu rosto no chão ainda. Então ele estava com a cara no chão. E ele disse, Pai, se for possível, ele não mandou, ele não ordenou, ele pediu, afasta de mim esse cálice. O cálice pode ser como o silêncio, o cálice pode ser o cálice de vinho, cálice, que ele diz que ele vai tomar um cálice de sangue, que é o sangue da nova aliança. Então assim, nem sempre aquilo que Deus diz fica muito claro nem evidente. Só que apesar das palavras muitas vezes não fazerem o total sentido, ao menos que a gente procure alguém que vai tentar entender o que Deus disse, não, porque e começa, sabe? Eu acho que a Bíblia, ela tem que fazer sentido para nós que lemos. Se para mim o que eu leio aumenta a minha fé e faz sentido, tá excelente. Se Deus ele continua em mim e abençoa na minha vida e fazendo, então aquele entendimento para mim é o correto. Porque senão a gente começa a ficar numa análise, muitas vezes, de porque naquela época isso... Cara, isso daí, o que traz para Deus isso? Não traz nada. Então eu olho dentro do comportamento de Jesus. Número 1, se sentiu triste. Número 2, motivo, porque ele não estava conseguindo aceitar aquele instante. Oração 3, ele foi falar para Deus, falou, tudo bem, eu concordo. Se for possível, se afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, tá tudo bem. Lá em Mateus 26, versículo 41, a palavra diz assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ele disse isso para os discípulos quando ele acordou eles de novo, falando, poxa, eu tô num momento tão difícil para mim e eu precisando de vocês e vocês estão aí dormindo, né? Então assim, e aqui vem uma pergunta que eu me fiz quando eu estava lendo. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Bom, eles estavam os três orando. Qual a tentação que teria naquele lugar? Qual a tentação seria? Eu acho que a tentação nesse sentido é quando nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Eu acho que isso é a parte que mais nos tenta, de querer mandar em Deus e não ter esse exemplo de Jesus de ser feito a vontade de Deus. E realmente a carne é fraca, porque enquanto o Espírito nos dá uma confiança, a carne vem com a dúvida. Enquanto Deus nos dá uma certeza, dentro de mim eu tento olhar as minhas capacidades e ver se aquilo ainda pode acontecer ou não, se faz sentido ou não. E isso começa a somatizar na onde? Em mim mesmo. Eu me lembro da época que eu tinha depressão, eu tinha uma dor de estômago, chamava de dor emocional, porque, era todo dia aquilo queimando dentro do meu estômago, todo dia, todos os dias, sabe? E o que era aquilo? Era a tristeza se manifestando dentro da minha carne, dentro do meu corpo. Por quê? Porque eu só sentia coisas negativas o tempo inteiro. Os meus pensamentos eram negativos, o meu corpo
somatizava tudo isso dentro de mim. Então assim, nada de bom acontecia na minha vida. E eu tenho que vigiar. E vigiar nada mais é que prestar atenção no que eu tenho sentido. Eu acho que essa é a maior vigilância que nós podemos fazer. É olhar os nossos sentimentos e entender que esse ponto é o ponto que nós precisamos começar a orar. E toda vez que nós discordamos de Deus, nós estamos concordando com o mal. Então, às vezes eu não tenho maturidade para aceitar alguma coisa, mas isso vai mudar o que já aconteceu ou a forma que vai ter que acontecer. Quando Jesus disse que ia ser crucificado, Pedro veio para ele e falou: não, você não vai, nós vamos lutar. E Jesus falou: não é desse jeito, fica quieto. Então, nós sempre queremos dizer para Deus para que faça as coisas do jeito mais fácil. Mas para o poder de Deus poder ser manifesto, as coisas têm que ser feitas do jeito que Deus planejou. Sabe, nós somos a criatura, Ele é o Criador. Nós estamos aqui pela graça e misericórdia dEle. Ele nos chamou à vida. É como se alguém entrasse dentro da tua casa e queresse começar a definir onde você vai pôr as tuas coisas, onde não vai, a forma que você vai comer, se isso é certo. Não é a casa daquela pessoa, a casa é sua. E é isso que às vezes a gente tem que entender. O Espírito de Deus, ele sempre está pronto, mas a minha natureza é a fraqueza, a minha natureza é a preguiça, a minha natureza é o pecado. Só que quando eu deixo Deus controlar a minha carne, controlar a minha vida, eu ganho todos os poderes que a minha carne sozinha não tem. E aí sim, a nossa vida ela começa a fazer sentido. E os meus sentimentos começam a ser melhores. Tem uma parte dessa passagem, eu acredito que todo mundo já deve ter visto essa passagem que eu estou citando, né? E que Jesus, ele suou sangue. Ele estava tão aflito, tão triste, tão nervoso com tudo que ia acontecer, que ele suou sangue. Lucas 22, versículo 43 e 44. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Eu não me lembrava dessa parte. Quando Jesus ele começou a orar, que é aquela oração que nós vimos lá em cima, que não seja feita a sua vontade, Deus entendeu que Jesus tinha entendido e mandou um anjo para fortalecer. Vocês lembravam que tinha um anjo nesse momento? Então, todas as vezes que nós oramos, Deus ele vai mandar algo para nos fortalecer, seja através do Espírito Santo, seja através de uma pessoa, seja através de um sinal, seja através de uma palavra, de um versículo, seja lá como for. Mas nós vamos encontrar a esperança que nós perdemos nisso, para entender que, apesar de não ser do meu jeito, no meu tempo, aquilo ainda vai dar certo. E olha a palavra, estando angustiado. Ele orou ainda mais intensamente. Quantas vezes nós não estamos ansiosos ou sentindo angústia e ao invés de orar nós vamos comer, nós vamos procurar, vai tentar fazer uma outra coisa que não tem nada a ver. Olha o que Jesus fez quando ele sentiu isso, ele orou. Ficou bem claro que os nossos sentimentos eles refletem o quanto nós aceitamos ou não. Então a oração ela é uma ferramenta, assim como o perdão, para que Deus envie o Espírito Santo e esse Espírito possa ser sentido e possa ser transformado. E de novo, somatizou em Jesus, começou a suar sangue. Quantas vezes nós não estamos tristes ou estamos num momento de muita ansiedade, quando a gente começa a ficar quente e coisa? Olha o ponto que chegou. Só que nós entendemos que quando Jesus ele aceita, tudo aquilo passa. E depois começa a parte que Judas vem traí-lo. E nós conhecemos todo o resto da história. Mas olha como a Bíblia ela é tão rica. E você pode pegar um exemplo de um versículo e ele falar tanto conosco, explicar tanto sobre tantas coisas. Presta atenção nos teus sentimentos. Por que eu sentia depressão? Porque eu não sabia orar e não acreditava em Deus. A partir do momento que eu comecei a acreditar em Deus, aceitar a vontade de Deus, aceitar o meu passado, aceitar tudo que passou, aceitar a minha história e aceitar que daquele ponto para frente as coisas começariam a ser diferentes, tudo começou a ser diferente.
não foi um tratamento, não foi um remédio, não foi nada, foi aceitar a minha história e começar ela dali pra frente. Ah, mas é dali pra frente. O que é melhor? Você perdoar o teu passado e começar a partir de hoje uma nova vida totalmente diferente, sem dor, sem sofrimento, que eu acho que o sofrimento ele existe quando a gente questiona. Quando eu aceito aquilo que Deus quer, eu fico em paz. E eu sei que ainda que eu possa ter uma doença, que eu possa ter qualquer tipo de coisa, sabe? Eu sei que passando aquilo com Deus eu me sinto cuidado. Então é diferente quando a gente passa as coisas com Jesus e quando a gente passa sozinho. É totalmente diferente, sabe? Então existe uma diferença na nossa vida hoje. Hoje nós não dependemos emocionalmente de pessoas. Se eu sinto algo que não seja amor ou que não seja bom, eu começo a orar e eu começo a conversar com Deus e tentar entender o que disparou aquilo. E é o que eu sempre pergunto, o que eu estava pensando antes de começar a sentir a tristeza? Ah, eu estava pensando nisso. Isso é presente, passado ou futuro? Ah, é uma coisa que aconteceu no passado. Meu, passado passou. Ah, isso é uma coisa que vai acontecer no futuro. O futuro só pertence a Deus. Então, pensa no teu presente, no que você está fazendo, prestando atenção no que você está fazendo. Pensa no momento agora que você vai louvar, que você vai adorar, sem ficar questionando. Meu, esses dias, com essa indecisão de tudo que tem acontecido, como tem gente chata. Como tem gente chata, ansiosa. Que você quer? Cara, eu tô em paz, tô pleno, sabe por quê? Porque eu confio em Deus. Eu sei que Deus não vai nos abandonar, eu sei que Deus não falha, eu sei que Deus tem poder, eu sei que esse tempo que nós estamos passando só é ruim para quem não tá em harmonia com Ele. E é simples assim. Ah, não tá sentindo bem? Ora. Sai um pouco da internet, fica procurando notícia, quer adivinhar, quer ser... Cara, não é no dia que você quer, não é da data que você quer, não é do jeito que você quer, não é... Quem que é você? Quem que é você na fila do pão? Quem que é você? Você tá achando tão importante assim? E aí você fica tribulando todo mundo. É o Jonas dentro do barco. É aquele que acaba com tudo que tá lá dentro. Sabe? Então fica em paz. Dobra o teu joelho, se prostra, fala, ó Senhor, ó, que seja feita a tua vontade. Tá se sentindo perturbado? Para de ficar fuçando em coisa e vai orar. Vai procurar Deus, vai ouvir louvor. Se desconecta dessa vida e se conecta com Deus, que você vai ver se você não vai sentir paz. E independente do que acontecer, do jeito que acontecer, na hora que for para acontecer, Deus vai fazer e isso basta. Passou disso, é a humanidade querendo dizer o que para quem. Se você está sofrendo, não vem de Deus. Simples assim. Olhe o exemplo de Jesus. Apesar de ter chamado os amigos, o importante é o que ele ia conversar com Deus. Os amigos ficaram lá dormindo, porque eles também estavam tristes. Às vezes nós depositamos a esperança em outras pessoas que elas não podem fazer. É você com Deus. Não fique esperando demais dos outros. É você com Deus. Você, mais ninguém, você. A salvação ela é individual. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a vontade de Deus se cumpra. Que a oração seja o nosso instrumento de conversar com Deus para que Ele possa nos acalmar. Que no fundo seja sempre feita a vontade dEle. Que você possa aceitar o teu passado e toda a tua história. Perdoar quem tiver que perdoar. E o importante é daqui para frente. É muito melhor daqui para frente com Deus do que viver uma vida inteira com o diabo. Amém? Um bom dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.